Falar no governo Jair Bolsonaro, hoje foi divulgada a primeira pesquisa de avaliação do presidente desde que ele assumiu o cargo. A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional do Transporte e feita pela MDA. Aponta que a avaliação positiva do governo está em 39%. Essa é a soma de 11% que declararam considerar a gestão ótima, com 28% que avaliaram o início de governo como bom, portanto 39%. Agora tem alguns dados interessantes aqui sobre alguns pontos. A reforma da Previdência, o tema da vez no país, 45,6% da população rejeita a proposta e 43,4% aprova a matéria. Bom, portanto aí patamares similares, né? Considerando ali que pesquisa sempre tem uma margenzinha de erro. Sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, de acordo com a pesquisa, 62 aprovam o pacote. Isso era, portanto, esperado. E sobre o decreto que flexibiliza a posse de armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, a 52,6 desaprovam o decreto e 42,9 aprovam o decreto. O que te chama a atenção nesses números, Vera? Me chama a atenção que não tem lua de mel, né, Silvio? Que a gente já tá na vida real do casamento, aquela que o sujeito acorda de lado, meio de mau humor, mal dá bom dia, vai ali preparar o café e aí vai pro trabalho já meio enfesado. A lua de mel acabou. Esses números do Bolsonaro são os menores dos 2 primeiros meses do primeiro mandato de um presidente desde o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique tinha 57 nessa mesma época do ano em que assumiu, de 1995. Lula tinha 56 em fevereiro de 2003 e até a Dilma Rousseff tinha 49 em fevereiro de 2011, seu primeiro ano do primeiro mandato. Então, o Bolsonaro só ganha da Dilma II, porque ela já assumiu, a gente vai lembrar, disputando uma eleição acirrada com Aécio Neves, em que ela quase perdeu e já tinha aquele grito de impeachment fora Dilma na orelha, já teve panelaço logo no começo, já assumiu mal. Ela tinha algo como 10 e pouco por cento de ótimo e bom, e Bolsonaro tem 38%. Então, ele ganha da Dilma II, mas não ganha da Dilma I. Um governo em segundo mandato tem sempre maior desgaste e não tem lua de mel. Esses números da reforma, os números do decreto de arma, mostram algumas coisas que a gente vem repisando aqui nesse programa já desde a eleição. No caso da reforma, que ela não é popular, que, portanto, o governo precisa fazer política, precisa comunicar, precisa ter uma base para chamar de sua algo que ele não tem ainda. No caso do decreto de armas, algo óbvio que a gente diz aqui e que as redes sociais, as minorias ruidosas das redes sociais, teimam em dizer o contrário. Jair Bolsonaro não foi eleito por esse grupo que faz barulho nas redes sociais. Esse grupo corresponde a uma parcela da sua eleição, uma parcela menor até dos votos que ele teve no primeiro turno, porque teve muita gente que fez voto útil já no primeiro turno. Se contar o primeiro turno e o segundo, tem gente que só votou nele porque era contra o PT, tem gente que votou nele por outras razões, que não essa pauta mais sectária de direita, e tem gente que votou para evitar o PT. Então, separando o joio do trigo, sobram esses 38% de ótimo e bom. O governo tem, portanto, de trabalhar para ampliar o seu apoio, ampliar a sua popularidade, ampliar a sua base social de um governo que se restringe a gritaria de redes sociais não vai a lugar nenhum. Ele precisa falar com as pessoas que estão fora da internet, fora das redes sociais, que estão no campo, que estão nas cidades procurando emprego, que estão que são profissionais liberais, que não são só servidores públicos, que não são só militares, que não são necessariamente defensores de pautas como armamentismo e outras pautas de direita. Ele precisa caminhar para o centro. Isso tanto para aprovar a reforma da Previdência, quanto para ter uma base maior de apoio. 38,8% não faz verão. 38,8% no segundo mês de governo, já tendo demitido um ministro, não é uma base de partida boa. Eu acho que era bom o presidente começar a ouvir pessoas para além do seu núcleo familiar, para além desses que lhe fazem a cabeça, perceber que está na hora da política e está na hora de olhar para o conjunto da sociedade, descer do palanque e falar para o conjunto da sociedade brasileira. Joel, vamos lá, e para você?
Olha, eu confesso que me surpreendeu essa aprovação, porque realmente é mais baixa do que eu esperava. Eu achava que, apesar dos muitos tropeços aí, a população ainda estava mais ou menos vendo de uma forma um pouco mais positiva o desempenho do governo. Mas, de fato, cada um desses tropeços que a gente discute aqui, que cria uma polêmica, que as pessoas acirram suas paixões, isso vai fazendo que as pessoas sintam que o governo não está indo tão bem. E eu partilharia desse diagnóstico também. O governo deu muitos tropeços desnecessários até agora. O lado positivo para o governo é que as pessoas parecem ter ainda assim uma confiança pessoal no Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, enquanto tal, ainda tem uma aprovação aí de 57% da população, ou seja, ele conta com a confiança das pessoas. Conta com a crença de que dá para fazer, isso pode dar certo. Se ele corrigir algumas coisas, o governo pode sim dar certo. Então, é um alerta, né, digamos assim, um alerta do início desse primeiro mandato, no qual deveria ter um otimismo, assim, incontido, e não é o caso. O governo as pessoas estão percebendo que o governo está vacilando em diversos pontos, mas mantém ainda a esperança e a confiança no que o presidente vai ser capaz de honrar todas aquelas expectativas que foram projetadas sobre ele. Expectativas de um Brasil diferente aí desse Brasil de crise, de desemprego, de governo ideológico, de corrupção e tantos outros problemas que vem marcando, infelizmente, a nossa história nos últimos anos. Então a confiança das pessoas continua ali. No tocante aos pacotes de reforma, daí sim foi bom ver que algo que a gente vem comentando aqui foi confirmado pelos dados, né? Aí sim, a população aceita, exige maciçamente algo como o pacote anticorrupção e anticrime do Sérgio Moro, que eu mesmo já teci muitas críticas aqui, mas eu não tenho dúvida de que ele era sim popular, tinha sim um apoio popular muito grande. De fato, os números vieram comprovar isso. As pessoas querem, provavelmente estão dispostas aí a ir para as ruas e protestar por pautas como essas. Já a reforma da Previdência, assim, a gente também discutia e previa isso aqui, ela não conta com uma adesão geral da população, não, né? Tá mais ou menos próximos os números aí, tem uma fatia relevante que não tem opinião, mas o posicionamento contrário à reforma até um pouquinho maior do que o posicionamento a favor, sendo que ela é o grande desafio do governo, pelo menos nesse primeiro ano aqui, para o governo ter chance de dar certo. Esta reforma tem que passar e tem que ser uma boa reforma da Previdência. Ou seja, é mais um alerta para o governo também. A comunicação com a população, algo que o Bolsonaro sempre fez bem, ou pelo menos aí alguns anos atrás, durante a campanha, fez muito bem a comunicação para a população. Ela é ainda mais importante agora. Uma comunicação para fazer as pessoas verem a importância de algo do qual elas ainda não se conscientizaram.